Bem-vindos, bruxers queridos! Como vocês perceberam, estamos temáticos. Chegou o Halloween do Bruxa Má do Sul e eu resolvi fazer um especial apenas com livros de vampiros. Então toda semana eu vou vir aqui conversar com vocês sobre algum vampiro, vou mostrar um pouco da minha leitura enquanto ela acontece, fazer alguns comentários e depois vai ter sempre uma resenha final aqui, nesse cenário maravilhoso. Então hoje a gente vai falar sobre Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que é esse clássico do gênero, que eu já adianto que eu amei, e eu também assisti o filme e a nova série que estreou outro dia. Já tive acesso ao primeiro episódio e vou comparar então o filme, a série, e trazer todos os meus pensamentos pra vocês. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de pendurar um alho na sua porta e bora pro vídeo. É um livro que fazia muito tempo que eu queria conhecer, eu escuto falar desse livro há muitos anos, mas eu ainda não tinha pego. Essa edição aqui é muito bonita, tem fitinha e tudo mais, ela é da Rocco. Embora eu não goste muito das páginas, elas são de um material um pouco diferente. Não parece aquela página mais cara que tem. E a tradução é de ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector. Eu já li as primeiras 70 páginas desse livro. Eu tô gostando bastante. Pra quem não sabe, ele realmente acontece em forma de entrevista. A gente tem ali um personagem que a gente não entende bem quem é ainda, que está entrevistando justamente o vampiro Louis, que tá contando desde o início como que ele se tornou um vampiro. E a sua história com o vampiro que o transformou, o Lestat. Essa coisa da entrevista tá me dando muito uma vibe de quando eu estudava jornalismo e fazia mais entrevistas desse tipo, porque hoje em dia eu trabalho ainda na área da comunicação e faço várias entrevistas, mas elas são muito diferentes do tipo de entrevista que acontece aqui, porque hoje em dia as coisas que eu faço são muito mais pontuais e objetivas, e aqui é diferente, já é mais o tipo de entrevista em que você senta e você escuta o seu entrevistado contando uma história, tem uma outra vibe. E justamente por causa disso me deu saudade da época da faculdade de jornalismo, porque era uma época em que a gente fazia vários tipos diferentes de entrevista, vários projetos diferentes também, então me deu assim uma pequena nostalgia. Embora eu nunca tenha entrevistado um vampiro, que eu saiba. Eu também vi umas pessoas brincando no Twitter sobre como todo livro de vampiros é um pouco gay. E eu tava justamente lendo esse livro e pensando que ele era meio homoerótico. Comecei a me perguntar se o Louis e o Lestat iam se pegar. Ainda não aconteceu, mas vamos ver se vai ou se não vai. Então eu tô me divertindo bastante, a leitura tá fluindo bem. Eu tenho uma coisa que eu achei um pouco chata na maneira da edição do livro, que eu não sei se é assim em todas as edições, ou só a edição brasileira saiu desse jeito, que às vezes quando o Louis, o vampiro, tá contando a história, quando muda de parágrafo ele não continua o texto com aspas, ele continua com outra travessão, então às vezes eu fico um pouco confusa se é o mesmo personagem que continua falando, ou se é o repórter, o ouvinte que tá interrompendo ele. Muitas vezes também fica um pouco confuso pra mim com relação ao passado na história que o vampiro tá contando, se é ele que tá falando, se é o Lestat, então às vezes eu tenho um pouco esse problema, tenho que prestar atenção e entender pelo contexto muitas vezes quem é que tá falando. Depois de um tempo meu cérebro já ficou mais acostumado pra levar isso em consideração, mas fica aí a minha reclamaçãozinha, por enquanto tô gostando do livro e vamos continuar a leitura. Continuamos a leitura aqui com Pop no Sol. Pop agora é participante ativa deste canal. O canal é metade dela, né? De vez em quando ela até late no fundo. E estamos finalmente conhecendo um novo vampiro e é toda uma situação muito interessante. E eu falei no vídeo anterior que toda história de vampiro é um pouco homoerótica e continua sendo verdade. Tá cada vez mais na verdade. Então, gente, eu terminei a leitura de Entrevista com o Vampiro da Anne Rice. Gostei muito, dei acho que 4,5 estrelas pra ele. Tem até um box chamado Crônicas Vampirescas, que continua então a história em Rainha dos Condenados e o Vampiro Lestat. Eu fiquei com muita curiosidade de ler esses livros também, mas hoje a gente vai falar só desse daqui. Fiquei curiosa principalmente com o Vampiro Lestat, porque é uma personagem que eu gostei bastante aqui, e eu gostaria de ver mais dele. Como eu já falei pra vocês um pouco,
Eu fiquei nostálgica com a coisa da entrevista, achei muito interessante o livro inteiro ser contado dessa forma. É importante falar também que é um romance epistolar, ou seja, não tem um acontecimento específico na trama, ele é realmente o vampiro contando a sua vida. Outros romances epistolares que eu gosto muito são, por exemplo, A Cor Púrpura, que é maravilhoso. Então é realmente essa coisa de acompanhar a vida inteira de um personagem. Um ponto que eu já tinha abordado com vocês também é o quanto vampiros são meio homeróticos de forma geral. Em vários exemplos, inclusive agora estou lendo, já um spoiler aí pro próximo vídeo, estou lendo Carmila, Vampira de Karnstein, que é um grande clássico de vampiros também, e é um dos primeiros livros de vampiro da literatura inglesa. E é um livro antiguíssimo, lá de 1800 e vai tantas, do período vitoriano, e ele também tem essa mesma temática. Então é muito interessante a gente ver durante essa série o quanto vampiros nunca foram exatamente héteros. A sensualidade também aparece muito. Mas sobre entrevista com o vampiro especificamente, uma coisa que eu gostei muito é o quanto esse livro é sobre moralidade. E moralidade no sentido de que o personagem principal, o Louis, está o tempo todo se perguntando o que exatamente é um vampiro, se ele tem uma alma, ele por si só é um ser depravado porque ele tira vidas, e como ele pode apreciar a vida, continuar vivendo sendo que ele tira a vida dos outros. Que pra ele é um grande pecado, e ele não tem como aceitar a sua natureza de vampiro porque ele é um assassino. Então a gente tem esse conflito moral do personagem durante o livro todo, em que ele vai tentando encontrar respostas para o que é um vampiro e como conviver com ele mesmo. Uma coisa que eu achei irônica é que ele passa o livro inteiro nessa dualidade de sou um assassino e não quero morrer, mas eu estar vivo faz com que eu tenha que matar pessoas, então ele tem sempre esse conflito, mas ao mesmo tempo no início do livro ele é um dono de escravos. E no início do livro isso não é um conflito para ele. Então eu achei irônico. E como eu disse, a história não tem um acontecimento em específico, mas existe um ponto em que eu acho que as coisas começam a meio que dar errado, e você percebe que vai começar a dar errado. É quando o Lois e o Lestat transformam uma criança em uma vampira. E aí isso cria todo um problema de que essa criança vai permanecer no corpo de criança, mas a mente dela tá envelhecendo, ela vai estar sempre presa naquele estágio, que é diferente de estar preso no estágio adulto, e isso gera conflitos para essa criança também, a Cláudia, e pro próprio Louis. Essa parte me lembrou bastante A Órfã, aquele filme que agora, inclusive, o segundo filme está no cinema, se não me engano, porque é sobre uma mulher que tem uma doença que faz com que ela pareça uma criança, mas na verdade ela é uma mulher adulta. Então me lembrou bastante isso. E também me lembrou bastante essa frieza que a Cláudia tem por ter passado pouco tempo enquanto humana na Terra. A gente percebe que ela tem uma relação diferente com a humanidade do que o Louis apresenta. Isso também é fonte de bastante desconforto na forma de relacionamento que ela tem com o Louis. E por um lado, ele parece um pai, e no entanto, quando ela deixa de ser uma criança mentalmente, isso se transforma em alguma outra coisa e é bem desconfortável. Também achei interessante as tentativas do Louis de se alimentar de animais, porque me remete bastante a Crepúsculo, que a gente tinha ali o vampiro vegetariano. Então aqui a gente vê que esse tipo de pensamento em torno da mitologia de vampiro já existia. Então eu gostei muito do livro, achei que ele trabalha bastante com o tormento. O Lois é um personagem muito atormentado e que vai passar o livro inteiro com dúvidas e questionamentos e se sentindo mal com ele mesmo. E é interessante porque a gente tem aí o vampiro, uma criatura de histórias de terror, uma criatura assassina, tendo todos esses problemas de aceitar a si mesmo enquanto um personagem de terror. E o livro traz muitas reflexões interessantes nesse sentido. Não vou falar mais da história além do que já falei, mas eu gostei muito de como ele abordou coisas diferentes dentro da mitologia do vampiro. Tem até um certo momento do livro que eu considerei bastante como uma homenagem aos clássicos do gênero, como a própria Carmila, que eu mencionei antes, como Drácula. Então eu acho que é um livro completíssimo para você que curte história de vampiro, para você que quer mergulhar mais em história de vampiro. Eu recomendo essa leitura. Eu me perguntei muito como esse livro seria adaptado para o cinema, justamente porque é uma vida inteira para ser contada, que num filme vai ter que durar menos tempo, vai ter que ter cortes. Então eu já estava preparada para os cortes de Entrevista com o Vampiro, filme de 94, estrelado aí por Brad Pitt, por Tom Cruise, tem a Kristen Dunst quando ela era pequena, e tem até o Antônio Bandeiras. Quando eu vi que ele estava no elenco, eu já pensei, ele vai ser o personagem X. E foi isso mesmo, tava correto. Inclusive sobre os atores, eu achei o Brad Pitt uma escolha estranha a princípio, mas ao mesmo tempo o Louis não tem que
fazer muita coisa no filme. O papel dele fica parecendo torturado e tem uma passividade sobre o personagem, de que ele vai aceitando as coisas que acontecem com ele, não é um personagem tão ativo. Isso é uma reflexão do próprio livro. O Tom Cruise no papel do Lestat achei muito divertido, mas é claro, o papel mais difícil do filme, na minha opinião, é o papel da Cláudia, porque a gente tem justamente uma personagem que no início é uma criança e depois se torna uma adulta no corpo de uma criança. E é claro, a atriz precisa ser uma criança, então isso é tudo bastante complexo. De forma geral, eu gostei do filme, ele tem um tom mais de comédia, ele é meio engraçadinho, com relação ao livro. Depois na série a gente vai ver que eles escolheram um outro tom, mas então o filme Entrevista com o Vampiro tem essa coisa humorística, tem vários momentos em que eu dei uma risadinha. É um filme carismático. Eu gostei da maneira como eles resolveram retratar os vampiros, eles têm uma pele que parece bastante pálida e com algumas veias aparecendo. Achei interessante justamente porque ao longo do livro eles evitam ir na luz de vela mesmo. Na luz do sol eles não vão porque eles queimam. Mas eles evitam também a luz aqui normal, como estamos, porque as pessoas vão perceber que tem alguma coisa de errada com eles. Então eu tava esperando justamente que o rosto deles tivesse alguma coisa que remetesse a uma não-humanidade. O início dele é um pouco corrido, a gente acaba pulando algumas coisas sobre a família do Louis e tendo algumas mudanças, mas eu entendi que fazia sentido devido ao tempo reduzido. Também achei que o entrevistador do filme é mais metido. E se eu tiver uma crítica pra fazer, seria que eles tiraram toda a parte do livro sobre o leste europeu. Eu entendo que trazê-la pro filme seria complicado, justamente com pouco tempo pra abordar, mas eu gostaria que tivesse sido pelo menos uma frasezinha ali que o personagem tivesse dito a respeito do leste europeu, porque é uma coisa que pra mim no livro acrescentava tensão, acrescentava um tormento a mais que vai culminar ali no final. Eles também colocaram uma coisa ali sobre vampiros terem o poder de ler pensamentos, que eu não entendi essa decisão, porque vale notar que a Cláudia no filme é mais velha do que a Cláudia no livro, o que faz todo sentido, porque não tinha a menor condição da personagem ter 5 anos no filme, mas de fato no livro isso acaba sendo mais assustador, justamente porque ela é quase um bebê. Senti falta do Lestat em alguns momentos do filme. O final é diferente do final do livro, mas eu não sou contra ele, achei divertido. Mas um ponto que todo mundo sempre fala e que é verdade é que a gente tem uma mudança no relacionamento dos personagens. Pensa, eu tava falando do quanto o livro parece bastante que o Louis tem relacionamentos com homens também, homens vampiros. Nada é muito explícito, mas também não é tão implícito. É insinuado com zero sutileza. E achei que o filme traz um pouco dessa insinuação, mas não tanto. Achei que ele foi um pouco tímido. Então, no final das contas, foi uma adaptação divertida de assistir. Ela tem esse tom um pouco mais cômico, ela tem uma coisa meio teatral também. Eu achei um filme interessante e um clássico do cinema de vampiros. E agora, o primeiro episódio da série, ao qual eu já tive acesso, a série Interview with the Vampire. Se vocês estão vendo aqui no pôster, vocês vão perceber que a primeira mudança é que agora o Louis é interpretado por um ator negro. Então eu tinha um questionamento a respeito disso justamente por causa daquilo que eu falei mais cedo, sobre a ironia do Louis ser um dono de uma fazenda onde as pessoas são escravizadas. Me perguntei como isso ia ser adaptado para a série. Além das dificuldades do personagem ser um homem negro ao longo da história, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. Então o que foi feito para resolver essa situação foi que a história agora se passa um pouco mais tarde no tempo do que se passava no livro. No primeiro episódio a gente conhece então essa versão do Louis que está vivendo ali em 2022 e que começa a contar a sua história de vida pro mesmo jornalista pro qual ele já contou antes. Então, nessa versão, o jornalista já ouviu essa história há 49 anos atrás. Até que o Louis decide procurar ele de novo porque ele quer contar novamente a história, porque ele havia deixado muitas coisas de fora e tinha coisas que ele não quis falar na época. Eu achei que isso ficou um pouco bobo. Foi a única coisa que eu não gostei muito, foi essa introdução, assim, de vou ter que repetir tudo pra você, porque o jornalista diz que ele não se lembra direito das coisas. Eu fiquei, Eu acho que talvez fosse melhor se tivesse começado do zero mesmo. Mas então, quando ele começa a contar a sua história, ela se passa inicialmente em 1910, em Nova Orleans, e o Louis, então, deixa de ser um dono de uma fazenda e se torna um empresário local que é dono de um bordel. Eu achei que mantém ali um certo nível de ironia, embora não 100% da mesma forma, na questão justamente da moralidade do personagem. Porque ele faz coisas que ele não gosta de fazer, ele não gosta de lidar com esses negócios sujos, mas ele é um homem que faz o que é necessário pela sua família. Claro, como uma série, a gente agora tem mais tempo para desenvolver várias coisas. Então já gostei que no primeiro episódio a gente tem todo o desenvolvimento da família do Louis. A gente tem mais ele conhecendo Lestat. A gente tem mais tempo para entender o personagem Louis. A gente vê o ponto inicial da história, um ponto importante, que é a morte do irmão dele,
que no filme não deu pra gente ver. Foi uma das coisas que foi mudada no início do filme. E é uma coisa importante pro personagem, então foi interessante como isso apareceu. A gente também tem um relacionamento muito mais explícito entre os dois personagens, e eu acho que é uma coisa que todo mundo tá curtindo bastante. Lestat é 100% sedutor, eu gostei muito da escolha de ator que fizeram, e da química entre os dois funciona muito bem. A gente também acaba vendo mais do Lestat nesse início de história, de quem exatamente ele é. Embora tudo seja praticamente um mistério a respeito dele, a gente tem um pouco da tensão entre ele e o pai dele, que é uma coisa mencionada no livro, mas que nunca apareceu no filme. Então a gente conseguiu ter um panorama muito melhor de todos esses detalhes iniciais da história, inclusive das motivações do Lois pra maneira como ele tá se sentindo, que é uma culpa pela morte do irmão dele. Inclusive pra gente entender melhor o Lois, quem que ele é, o que que importa pra ele e até a culpa que ele sente com relação à morte do irmão logo no início do livro. Então, tô curtindo muito a série, já tô pra assistir o segundo episódio. Não acho que ela torne o filme menos merecedor de ser assistido. São duas adaptações diferentes que têm tons muito diferentes. O tom de Entrevista com o Vampiro, a série, é muito mais sério, ele não tem aquela coisa cômica que o filme tinha. E no final das contas eu gostei de ambas as interpretações do livro. Espero que a série seja um sucesso, mas que ela não dure por mais tempo do que deveria, porque isso é sempre um problema. É isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio da nossa série de vampiros, do nosso Bruxa Win, em que a gente falou então do livro Entrevista com o Vampiro, do filme e da série. Um material completo para você que quer apreciar essa obra. E eu realmente recomendo para vocês, inclusive comprem usando o meu link, pelo amor de Deus, porque é um livro maravilhoso, foi uma ótima experiência. Algumas vezes ele é um pouco lento, ele é muito reflexivo, tem muitos monólogos internos. Então ele não é um livro que você talvez leia tão rápido, mas ele é um livro para ser saboreado. Mas vale dizer que eu, na verdade, não demorei muito nessa leitura, deve ter sido em torno de uma semana. Então já vão afiando as presas de vocês pro próximo vídeo, porque a gente vai voltar um pouco no tempo. Até a próxima!